Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mente Cuidada, um podcast sobre saúde mental. Estamos hoje aqui com a presença mais que especial da psicóloga Flávia Luz. Seja muito bem-vinda a este programa, Flávia. Eu que agradeço, João. É uma honra participar desse podcast de um tema tão importante que é sobre saúde mental. E hoje, em especial, que vamos falar sobre infância e adolescência. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Excelente. Flávia, fala um pouquinho da sua trajetória, daquilo que são as suas especializações, de qual é o seu campo de atuação. Explica um pouquinho para a gente e para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu sou psicóloga formada há 23 anos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na minha caminhada, eu sempre trabalhei dentro da área do desenvolvimento humano, com a intenção de entender como fazia para construir seres humanos saudáveis. Perfeito. Então, eu trabalhei sempre com pesquisa, então eu tenho uma longa jornada nessa trajetória. Acadêmica, né? Acadêmica, com pesquisa, produção de conteúdo e também um mestrado na área de resiliência, onde eu fui estudar esses processos de enfrentamento dos desafios da vida, como que a gente constrói pessoas resistentes às situações, né, diversas, e fiz esse mestrado aqui pertinho da gente, na Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, sou escritora de um livro muito especial, sou suspeita para falar, que é o livro Guardiões da Infância. Então, eu estou com essa bandeira aí de levantar guardiões, protetores e promotores, né, de desenvolvimento e trabalhando com palestras, seminários, conferências, né, na área clínica também. Excelente. Seja sempre muito bem-vinda a este programa, Flávia. Falando um pouquinho, gostaria de ressaltar que esse programa é um programa que tem acessibilidade, né, e ele será traduzido em Libras e a gente faz também a nossa autodescrição. Bom, então vou começar por mim, né? Meu nome é João Paulo, sou de cor branca, estou hoje também com uma camisa branca, tenho cabelos escuros e estamos em um ambiente de estúdio. Que bacana. Eu sou Flávia Luz, tenho 48 anos, sou morena. Uma curiosidade que eu tenho sardas, cabelos cacheados. Hoje eu estou vestida de um blazer de onça, né, especial para esse podcast. Estou aqui dentro do estúdio com você para fazer esse programa especial. Que legal, Flávia. Bom, falando um pouquinho sobre a questão da infância, a gente tem que abordar alguns temas, né, algumas perguntas norteadoras que preparamos, e eu gostaria de perguntar para você qual a importância hoje da gente proteger a infância. Olha, João, é a coisa mais econômica que qualquer sociedade pode fazer, é se preocupar com a estruturação dos primeiros pilares do desenvolvimento. Porque certo. Se você protege o fundamento, a construção de uma vida que daqui a 30 anos vai ser um adulto, né, você está protegendo uma geração. Então, inclusive, eu falo isso em Guardiões da Infância, é um dos valores que nós trabalhamos dentro desse movimento, é que guardar a infância é guardar não só uma criança, mas é guardar toda a geração que vai ser alcançada por esse indivíduo que um dia vai ser um adulto. E na infância você está estabelecendo os primeiros pilares, os primeiros hábitos estão sendo construídos ali. A estruturação química, física, toda ela é montada na infância. Então, como a edificação de um grande prédio, né, se você quer fazer um prédio que seja sustentável, você tem que se preocupar com o fundamento. Certo. Você precisa pensar na infância como essa fase de fundamento, onde você vai colocar todos os itens, os ingredientes, literalmente, né, quando você pensa na alimentação, na questão moral, nas relações sociais, você planta na infância aquilo que você quer colher na vida adulta. Então, é muito fundamental que a gente tenha esse olhar de cuidado, de proteção mesmo, de se colocar numa atitude de preservação para prevenir, inclusive, possíveis desafios, né? Que é um pouco do nosso papo aqui hoje. Show de bola. Flávia, você comentou com a gente durante todo esse programa sobre a questão do Guardiões da Infância. Você teria como explicar para as pessoas que estão nos ouvindo o que significa isso? Seria um projeto? Seria alguma atuação? Pode passar para a gente o que seria o Guardiões da Infância? Sim, Guardiões da Infância, ele nasce dentro de um livro.
ele é um livro, né, que foi lançado com a intenção de erguer uma sociedade de pessoas adultas com uma consciência de proteção e promoção da vida humana. Então iniciou com uma ideia, né? Com uma ideia. Bacana. Então o livro, ele tem 7 valores, a gente desenvolve esses valores, então um deles eu falei, né, anteriormente, essa intencionalidade de que se você está guardando a infância de uma criança, você não está só protegendo essa criança, mas a geração que ela vai estar. Então, se eu estou criando um ser humano socialmente responsável, quem vai atuar no ambiente que esse adulto vai estar um dia vai ser impactado por esse que foi guardado. Então, a consciência geracional, ela é muito, e social dentro da visão de Guardiões, ela é muito forte. Uma outra coisa que a gente trabalha, nós trabalhamos com psicoeducação. Então, um guardião, ele tem um valor que é gerar uma educação emocional, socioemocional, que treina pessoas para serem autogestores de si mesmo. Nós temos também o entendimento de desenvolver vocação. Então, são vários valores que a visão de Guardiões traz. A partir do livro, nós desenvolvemos uma escola online de formação, um manual para estudar o livro, e hoje nós somos um movimento, não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente tem esse livro sendo estudado com adolescentes, famílias, né, de adolescentes no Japão, em lugares da América. Nós temos no sertão grupos aqui no Brasil que estão estudando. Então, nós estamos formando adultos para terem essa visão intencional de proteção do desenvolvimento da criança e também promoção vocacional, né? Dar um destino. Interessante, o que começou com uma ideia acabou se disseminando para vários estados, países. Exatamente. Né? E como pioneiro seria o Estado do Espírito Santo? Sim, somos aqui, somos do Espírito Santo. Nasceu aqui. Tá certo, muito interessante. Flávia, esse projeto é um projeto em parceria com o governo do estado, através de um edital de convocação da Rede Abraço. Né? Fomos contemplados nesse edital. E hoje a ideia do programa é trazer informação para a população capixaba sobre estratégias de prevenção, estratégias, né, de cuidado e de tratamento de pacientes que estão em uso de substâncias ilícitas e psicoativas. Então, assim, separamos diversos programas, diversos profissionais que trouxeram aqui realidades de serviços, realidades que já vivenciaram também, relatos também. E hoje a gente deixou exclusivo e separado para a questão da infância, né? E essa é uma pergunta que a gente faz. Como é que a droga hoje ela afeta o desenvolvimento desse público infanto-juvenil? Olha, os danos são tantos, né, João? Assim, em termos de estatística, a gente tem aí, você deve ter recebido muitas pessoas que Sim. falaram sobre estatística aqui, mas uma de 2020 do IBGE, por exemplo, a gente tem em torno de 12 a 13% da população infanto-juvenil que faz uso de prejudicial, né, de drogas ilícitas no Brasil. Então, a gente pensar que a cada 100 crianças, né, a gente tem aí 13 crianças que estão convivendo. Sabe, eu gosto muito de imaginar. Então, eu fico me imaginando numa sala com 100 pré-adolescentes e desses 100, 13 fazendo uso, né, de maneira prejudicial. E tem mais ou menos a faixa etária dessa pesquisa? Entre 12 e 15 anos, 12 e 16 anos. Então, você tem a pré-adolescência, né, já entrando na adolescência, sim, quase na juventude. Eu já vi dados, inclusive, que antecedem essa idade. E crianças que fazem esse uso abusivo, né? E é muito desafiador, porque qual é o grande dano da entrada da droga nessa fase do desenvolvimento? Porque é exatamente a fase da construção do hábito. Então, você tem ali os primeiros fundamentos e você tem os esquemas sendo montados para estruturar um padrão de ser, um padrão de hábitos, um padrão de fazer, um padrão de sentir. Então, se você entra com a droga, né, que é uma droga que cria um padrão de vício, né, ela faz uma ativação dopaminérgica nociva, né, e que vai criar ali uma dependência que ela não é sustentável do ponto de vista da vida.
Ela não é sustentável do ponto de vista da vida. Então, você cria um indivíduo que vai levar para a vida dele adulta, tanto que até o uso do álcool, né? A gente indica isso, assim, se você vai permitir que beba, né? Se você, pai e mãe, tem um filho, deixa beber depois dos 25, porque aí você já liberou, né, aquela fase da construção do hábito. Porque se houver uma predisposição genética, por exemplo, a padrão de vício, né, a um alcoolismo, você elimina a probabilidade de construção disso se você evitar que seja nas primeiras fases do desenvolvimento. Então, em termos de danos, a gente tem um grande dano, né, que é que a gente chama de um desligamento desse indivíduo, né, um ser que vai sendo sedado pela droga ou ativado, de acordo com o tipo de droga que for consumida, ele vai sendo desligado mentalmente. Então, o que seria isso? Toda uma jornada de produtividade, né, de paixões, de interesses, para construir o senso de identidade e de destino, de vocação, ela é completamente impactada pela presença da droga ali nessa construção. Afeta diretamente memória, aprendizagem, concentração. Desenvolvimento neuropsicomotor, né? Completamente. Né? Então, você vai ter impactos aí que vão prejudicar o acesso mesmo à construção dessa pessoa enquanto alguém que aprende, né? Que consegue reter informação. Então, aspectos da vida social, fora o aumento da probabilidade da doença mental, né? Ansiedade, depressão, crises psicóticas. Então, a gente tem assim um grave dano, né? A gente sabe que o uso de maneira prejudicial de drogas ilícitas é uma realidade, né? Prejudicial para qualquer idade. Mas a infância, imagina, é a hora da gravidade. Então, é a hora que você tem que evitar. A adolescência é a hora que você tem realmente que fazer um papel de guardar mesmo, né? E, às vezes, eu falo isso em palestra para pais, em escolas, né? Às vezes em comunidades, eu sempre falo isso. Você precisa estar presente como um guardião, como um pai. Se você é um tio que cuida, né, alguém que está perto de você, você tem que estar ali, você tem que sentir o cheiro, você tem que abrir a carteira, abrir a mochila, pegar a roupa, né, inspecionar o quarto. Você não precisa fazer nada disso como se fosse um detetive, Sim. mas ter uma postura de olhar, porque uma vez e um cuidado, né? que entra, né, e que se começa a gerar uma compensação. Então, se eu faço um uso, por exemplo, de uma droga como a maconha, eu tenho aquela sedação, né, e o alívio de uma tristeza, de uma angústia. E eu começo a entender que toda angústia eu vou precisar recorrer. Eu não tenho outros métodos que sejam sustentáveis, porque esse é um papel muito importante, João, da gente pensar assim, né? Não fazendo apologia a favor nem contra, mas a gente pensar na sustentabilidade dos nossos hábitos. Exato. Então, sustentar um hábito de uso de droga, ele não é sustentável se a vida ali vai ficar completamente tomada por aquela experiência. Então, na infância, é gravíssimo. Que em algum momento também pode se gerar um transtorno mental, né? Sim, sim. E dentro da sua realidade, você já teve algum tipo de caso, de situação que você teve alguma criança assim dentro da sua realidade, dentro do seu ambulatório, ou atrapalhou alguma família que estava nessa situação de criança ou adolescente dentro dessa realidade? Hoje a gente tem uso de outras coisas, né? A gente tem o chamado vape, né? Que é um cigarro eletrônico, né? Que ele é um outro tipo, né? De uso, mas que está muito presente. Mas assim, e que eu tive esse caso clínico mais grave, assim, que eu me lembre, foi de uma família que o filho, ele fez a apreensão de droga via pai. O pai era de uma instância pública de trabalho e fazia recolhimento, né, de drogas que eram ilícitas, né? Ilícitas, eram batidas que eram feitas, e então ele trouxe para dentro de casa. E aí, de repente, essa família viu um adolescente começar a fazer uso. Então, eu fui procurada na busca de ajuda para esse menino, né, que, na verdade, ele estava repetindo o comportamento do pai,
né? O pai o fez por conta do vício, né? E então esse menino adolescente, então aí é uma questão um pouco até mais dramática, né? Porque a gente tem aí um pai, entre aspas, responsável, culpado, né? Que tinha uma questão criminal. Um local de destaque na sociedade. Exatamente. Né? Então aí foi um trabalho bem denso, né? Mas que a gente conseguiu fazer. A gente precisou até retirar o menino do ambiente familiar, afastar para a presença de familiares, Nesse né? caso também tem que trabalhar até a família, né? Sim, nesse contexto, completamente. Né? Porque, assim, até essa esposa, né? Assim, a dependência, o medo, né? A dependência financeira da mulher, às vezes, de se posicionar mediante, né, a situação do marido, enfim, era uma questão extremamente complexa, né? Mas o que a gente conseguiu, que foi vitorioso, foi com o afastamento dele da família de origem de maneira temporária, a gente conseguiu fazer o tratamento, a gente entrou com um psiquiatra, né, fazendo toda a parte química, porque realmente ele chegou a avançar, ele já estava tendo crise de abstinência, né? Então nós conseguimos fazer depois trazer de volta para casa, o pai foi para tratamento. Ele precisou de ficar em caráter de internação? Ele não chegou a ficar em caráter de internação, mas ficou sob um cuidado, assim, quase que uma internação familiar, né? Sim, num contexto integral, doméstico, né? porque Entendi. ele ficou bem afetado. Porque tinha um aspecto da figura do pai. Então, assim, eu imagino, assim, na minha mente, se esse menino passa por isso, dentro de um outro contexto, essa droga vem de uma outra forma, Sim. eu acho que o impacto disso era menos danoso, mas Sim. ele tinha da figura do pai, né, um modelo ruim, um modelo prejudicial, né? Então foi a pessoa que trouxe. Então foi meio que um caos familiar, mas ao longo de uns 2 anos a gente conseguiu então fazer essa reinserção, o menino depois seguiu sua vida, organizou, né? E pai de família. Tá certo. Então tá seguindo seu propósito aí. Tá certo. E prevenção é o melhor caminho, né, Flávia? Sim. Prevenção, sim. Principalmente nessa questão da primeira infância, né? Eu acho que também o esporte é um caminho. Sim. Né? Eu acho que talvez esse adolescente, se ele tivesse hoje num esporte, ele poderia estar colocando essas angústias aí dentro da área de atuação dele, né? Sim, eu inclusive falo isso, né? Assim, como um fenômeno. No capítulo 3 do livro Guardiões, um dos valores de um guardião, ele tem a responsabilidade de ativar a saúde plena. Então, ele é um ativador do físico, da alma e do espírito, né? Entendendo que o ser humano precisa ser ativado. Assim, existem coisas que em nós, elas estão predispostas, mas se não houver uma ativação, é igual aprender a falar. Se você não fica num ambiente que se expõe à língua, né, o diálogo, você não vai aprender a falar sozinho, você precisa de modelos. E o ser humano tem vários gatilhos neurais de vida que são ativadores químicos poderosos que entram no lugar dessas práticas prejudiciais que um pai, uma mãe, né, a sociedade pode fazer isso, e o esporte é um deles. Né? A saúde física, no livro eu falo sobre um sistema que gera vida. Então, um deles é a saúde física, e dentro desse pilar, né, a prática esportiva, ela não é uma opção na nossa geração, João. Não é. Eu falo isso para pais, assim, né, e alguns ficam meio aborrecidos, mas eu fico feliz que daqui a um tempo eles estão todos proporcionando, né, para os filhos. Por quê? Sim. A geração do meu pai andava de bicicleta para ir trabalhar, então eu produzia endorfina, toda a química, né, vital do movimento, pela via do estilo de vida. Hoje tudo nosso é aqui no celular. Você quer comer, você não se movimenta, né, nem na cozinha, você chama o iFood, que, né, você... Um aplicativo de alimentação, um aplicativo de transporte. De tudo. Hoje você tem, né, muita facilidade. Não é da sua época, que você é bem mais novo que eu, mas na minha época, quando começou o computador levava alguns segundos para ligar. Sim. Né? Agora, qualquer coisa, um bebê que já tem acesso à tela, você observa a falta de tolerância com o tempo das coisas. Então, mudou muito. E a atividade física não é uma opção. É o tratamento, por exemplo, quando você pensa em ansiedade e depressão, 45% do tratamento para esses danos, eles estão linkados a uma prática de atividade física. Tanto que se você passa por alguma coisa, você chega no consultório, ou psiquiatra ou psicólogo, eles vão te perguntar, você faz atividade física regular? Porque a química que você toma no psicotrópico para repor, né, recaptar serotonina,
tá na atividade física que você faz. Então, uma proteção poderosíssima para a adolescência e para a infância é uma regularidade de atividade física. Então, você envolver um menino, né? Eu criei 3, estou criando 3, né? Sim. Eu tenho um de 20, um de 16 e um de 14. Eu tratei os 3 do ponto de vista emocional com atividade esporte, física. né? O mais velho chegou aí a Barcelona representando o Brasil, jogando bola, porque ele jogou desde os 5 anos. E ele fez futebol na época porque era extremamente irritado. Então, foi uma estratégia para mim, né? E depois aquilo se transformou em um projeto de vida. Enquanto os colegas dele estavam jogando videogame ou na rua, ele estava jogando bola com um propósito de carreira. Tem toda uma disciplina o esporte, né? Por Sim. trás dele tem toda uma disciplina, um tempo de preparo, a questão da alimentação, o horário do sono. Então, tem toda uma questão aí justamente para o seu organismo, o seu corpo funcionar bem durante a prática do esporte. Sim, né? tolerância à frustração, Perfeito. Perder, né? Lidar com o diferente. Exato. Né? E experimentar o não e suportar o não, ser resiliente. Então, tudo isso assim é um segredo para um pai que estiver nos ouvindo, né? Para um professor, alguém que trabalha numa comunidade, sabe? Leve o esporte. Programas de esporte, eles aliam uma jornada de produtividade e propósito associado. Porque todo mundo quer ser jogador de basquete, futebol. Né? Os meus foram os 2 primeiros futebol e o 3º basquete. Todos 3 viveram a infância inteira, até a adolescência, em alto rendimento. Sim. Então, eu vi o benefício disso e vejo o benefício disso socialmente falando. Então, é algo fundamental. Você encontra aí, né, escolinhas gratuitas, também programas. Tem as artes marciais, né? As artes, né? Presentes, ensinam muita coisa. Projetos sociais que tem dentro de algumas comunidades. Natação é muito bacana, né? Até o próprio atletismo, né? Que tem uma modalidade que vem crescendo também. Sim. E hoje, Flávio, você vê uma outra estratégia de prevenção dentro da sua prática, ou que você pensa dessa questão do uso de drogas? Então, sem dúvida alguma, o esporte sai aí como 01, né? Sim. Mas eu acredito que você trabalhar também junto à questão de identificação de habilidades e trabalhar vocação é uma questão que tem um poder incrível. Então, por exemplo, você vai para dentro de uma comunidade e você leva trabalhos como coisas ligadas à arte, à dança, à música, cultura, né? Né? A cultura no geral, você identificar talentos, jovens talentos, e você trabalhar com incentivo, né, no desenvolvimento dessas habilidades, gerando vocação. Porque o que acontece com o adolescente? Ele é alguém que precisa de uma causa. Ele é alguém que é movido a risco, né? O grande poder da adolescência, infância e adolescência, é o poder de aprender. E linkado a isso está o poder de aprender errado, né? Então, precisa que alguém chegue primeiro, né? A gente fala da primeira menção, com um bom aprendizado, com uma boa disciplina, com uma boa prática, com um bom modelo. Porque se isso for dado em primeira mão, então você tem a chance de montar uma estrutura que vá se desenvolver a partir de motivos corretos. Então, levantar uma causa, erguer uma causa, projetos sociais que tenham causas, eles são muito poderosos para ajudar nesse desvio. Você faz um desvio de atenção, né? Ao invés de você dar a atenção para algo que vai ser prejudicial, você vai colocar a atenção do adolescente naquilo que vai ser benéfico. Então, por exemplo, programas ligados à música, aprender a tocar instrumentos, né? Artes, dança, muito, muito forte isso, né? No Brasil isso ainda é, né? No Sertão, por exemplo, eu tenho acompanhado alguns projetos dentro do Sertão, à distância, meio que como consultora desses guardiões. A gente tem meninas que foram achadas pelo Balé Bolshoi. Caramba. E foram enviadas para o sul do Brasil para representar dentro de programas feitos na comunidade. Então, olha a importância disso, né? Entende? Então, assim, a vocação. Então, você me pergunta em termos de estratégia. Principalmente ali no fechamento da infância para a adolescência, é você trabalhar vocacionalmente, com identidade, né? Você perceber habilidades desse menino e colocar ele exposto
a se desenvolver em áreas que são viáveis. Mas às vezes eu não tenho aquele recurso, né, de uma coisa extraordinária. Mas o que é que você tem? Às vezes são pequenas coisas que você tem disponível, que você pode... Às vezes na comunidade, pessoas que são capazes de desenvolver, né, cursos gratuitos para a formação desses meninos. Então, eu penso que na área da saúde, toda essa parte de esportes e na área da cultura, da educação, né, da arte, também é algo que é muito poderoso para que a gente, de fato, faça diferença. E, sem dúvida, João, assim, a maior de todas as estratégias é o olhar e a presença. Né? Muitos meninos, eles estão fazendo uma trajetória de destruição das suas vidas porque faltou um guardião. Tem um filme incrível que chama Mãos Talentosas. Não sei se você já ouviu essa história do Dr. Ben Carson. Ele foi o primeiro neurocirurgião a fazer as cirurgias de separação de gêmeas siamesas, né, pelo cérebro. E ele foi um menino negro, criado numa época muito difícil, com condições muito improváveis, que sofria bullying, preconceito, de todas as formas no ambiente onde ele estava. Mas ele tinha uma mãe analfabeta. Uma mãe que eu acho que ela não tinha muita certeza do que ela estava fazendo, mas ela tinha a voz de um guardião. Eu coloco essa frase no primeiro capítulo do livro. E a voz dela era sempre a seguinte: você pode ser tudo o que você quiser ser. Você tem capacidade para ser, e eu estou aqui para ajudar você. E ela ia dando destino aos filhos. Então, ao invés de ver televisão, eles precisavam ler livros, eles precisavam guardar histórias, contar histórias. Então, é uma presença intencional, ela é poderosa para mudar a história de qualquer realidade. Né? Talvez alguém que está ouvindo a gente hoje aqui já está com uma situação danosa, uma criança, um adolescente, que já tem um comportamento de vício. Então, a minha palavra é vá até esse menino, não desista. Né? Se alguém desistiu perto de você, você, o guardião, não desiste nunca. Ele é alguém que está ali para pagar o preço, sabe? Para ver aquela vida dar certo. Porque cada vida que veio ao mundo veio para dar certo. Veio para ser diferença, fazer diferença. E o senso de propósito, termino aqui essa pergunta sua, é uma das coisas mais importantes que a gente pode dar a alguém. Dizer a essa criança que ela existe para um propósito, que ela tem dons e talentos que, se desenvolvidos, vão abençoar a sua geração, vão fazer diferença na sociedade. Gerar uma criança com esse sentido é algo que raramente a gente vai ter desafio. Porque isso vai sendo construído como um motor interno, que vai gerar produtividade, que vai gerar um sonho. Às vezes a criança fala assim, um dia eu vou ser vereador, né, de Vila Velha, ou prefeito de Vila Velha, ou eu vou ser presidente do Brasil. Eu digo, deixe ele desejar ser. Porque tudo que uma pessoa precisa é de propósito. Veja bem, uma das químicas mais infiltradas dentro das drogas é a dopamina, né? Sim. E propósito é um dos maiores produtores de dopamina. Propósito e produtividade. Você ter uma agenda de trabalho, você construir coisas. Então, é uma troca benéfica. Você vai trocar, né, a dopamina que vem pela via de uma coisa prejudicial para a dopamina que vem pela via da vida. Que fala, hein, Flávio? Fiquei aí até emocionado com a tua fala. Mas, assim, fica até uma provocação, né, por conta da questão, você falou da questão educacional, na questão das escolas. Poxa, ter uma figura hoje de um psicólogo dentro das escolas é um fator primordial, né? Já deixou de ser algo que poderia agregar, mas algo que de fato faça diferença. Hoje um acompanhamento psicossocial dentro das escolas para ter um olhar desse, de identidade, né? Dessa questão da vocação, saber dessa questão das habilidades e passar a ser um provocador disso, né? Sim. Muitas das vezes essa criança não tem hoje uma referência em casa que faça esse papel. Então, hoje, um pedagogo, um professor identifica, né, essa questão dentro da sala de aula. Um aluno que tinha um bom desempenho, um bom desenvolvimento dentro da sala de aula, passou a ter uma nota um pouco menor, passou a não ser tão participativo, passou a não participar mais das aulas opcionais, por exemplo, passou a não comunicar-se tanto. Então, fazer essa identificação, ter essa sensibilidade, pode talvez trazer
essa criança e livrar de um problema. Não só ela, mas também a família, a questão da comunidade. Então, acho que fica aí uma dica muito grande, né, as escolas hoje, para ter essa referência e esse apoio, né? Se posicionarem nesse sentido. Eu vejo aí com muito bons olhos essa sua fala. Inclusive, é a próxima pergunta que eu queria até fazer para você quanto o papel e o contexto da família, né? Qual é o contexto e o peso que a família tem hoje na questão da criança, da criação hoje? Né? Como é que você enxerga esse aspecto? É total, né? É total, porque embora, né, como você disse, a escola seja um útero importante, um útero estendido da formação, porque metade do tempo, né, em média, a criança vai para a escola, o adolescente está na escola, é obrigatório estar no ambiente escolar, a família ela é legalmente a responsável, né, pela criança e pelo adolescente. Então, ela, sem dúvida, ela é responsável, mas uma coisa que eu sempre gosto de dizer, João, é que a gente precisa ter esperança e otimismo. Nós temos assistido uma geração de pais muito desesperados. E eu não tiro, assim, a razão, né? Porque a gente vê as notícias que são tão desafiadoras, né? Recentemente a gente teve a notícia de um menino que tirou a vida da família inteira. Isso é um dado, infelizmente, muito mais corriqueiro do que a gente imagina, mas no caso desse menino era o vício tecnológico, né? Estava ligado ao celular, o tempo inteiro, exatamente, né? Que é um vício danosíssimo da nossa sociedade, do nosso tempo, e que ele chega sorrateiramente, invisivelmente, e quando a família percebe, você já tem ali um dano grave, né, de um adoecimento mental. Mas, enfim, o papel da família ele é central. E o que eu acredito? Eu acredito na sustentabilidade desse papel. Eu acredito que se é meu filho, em mim precisa haver a confiança de fazer esse trabalho. E o que faltar em mim, eu posso buscar apoio. Então, eu sempre falo isso. Não ande sozinho na jornada como pai, né? Aquela metáfora que diz que os meninos são criados pela vila, né? Que eles precisam ser criados ali pelo vizinho, pela comunidade religiosa, pela escola, pelo tio, pelo avô. Ela é uma verdade. Nem tudo vai estar no João pai, sabe? Mas muita coisa vai vir de alguém. Então, sim, você tem competência para criar e o que faltar em você, peça ajuda a um especialista, peça ajuda a alguém da sua família, né? Peça ajuda a um serviço psicológico, se for necessário, especializado, né? Mas faça o seu papel. E uma fala muito importante, assim, que dados de pesquisa falam sobre isso, a gente viveu uma geração de pais extremamente autoritários. Então, quem eram os pais autoritários? Com nível altíssimo de exigência, muita exigência e baixo acolhimento, pouca escuta, né? Pouco acolhimento para as necessidades emocionais, para entender a especialidade de cada um, o jeito de ser de cada um. E a gente fez um atravessamento para uma geração de pais extremamente permissivos. Quem são esses pais? Os pais da nossa geração. Quem eles são? Eles são extremamente acolhedores, mas baixa exigência. Então, o menino ele não tem horário de nada, ele não tem rotina, ele não tem, né? Não tem assim um padrão. E assim, eu falo sobre mentoreamento, em uma das palestras que eu falo sobre isso, né, que os pais são os mentores dos filhos. Coisa básica é a rotina. A rotina ela cria em você disciplina, ela constrói hábito e constrói aquele indivíduo. Então, a gente tem uma geração de pais que são extremamente permissivos e não tem valor de nada, não se sabe como é que é. Nessa casa, o que pode, o que não pode. Né? Se fala palavrão aqui, não se fala palavrão. Se usa... o que pode? O que é válido aqui? Então, qual é o segredo, né, que eu proponho? Pais que são exigentes e que eles equilibram isso com acolhimento. Então, a gente não pode ter pais só exigentes, nem só acolhedores. A gente precisa de um mix de sabedoria para aplicar para cada filho, porque tem isso, né? Você tem um filho muito sensível, que às vezes você tem que ter um tom maior de acolhimento, mas ele precisa de um nível de exigência, ele precisa de rotina, ele precisa saber o que é a responsabilidade dele, em casa, né, com as coisas dele, porque você está construindo um ser humano, que daqui a pouco vai ocupar espaços sociais. Então, meu conselho para as famílias encontrem esse equilíbrio entre serem pais que são exigentes, sim, mas que não deixam de ser pais acolhedores. Então, tem regra,
né? A gente não falta aula. Mas se um dia um menino está doente, né, tem justificativa, o que custa a gente ceder nesse dia? Né? Então, a gente encontrar o equilíbrio das coisas. E, sobretudo, João, presença. Né? Quanto maior presença na infância, menor presença na vida adulta. Se você fizer um bom trabalho ali, com a ajuda dos outros, da vila, né? De tantas instâncias, presente, olhando, escolhendo os tijolinhos que você vai colocar, o que vai acontecendo é que à medida que ele vai crescendo, ele vai precisando menos de você. Né? Eu falo que minha meta como mãe e como educadora social não é criar uma geração de pessoas felizes, mas de pessoas que são sustentáveis, que se sustentam financeiramente, emocionalmente, socialmente, né? Que são capazes de viver uma vida. Né? Essa é a meta que eu creio que como sociedade a gente tem. Excelente bate-papo, Flávia. Infelizmente a nossa entrevista ela vai chegando ao final. Mas eu acho que ficou uma lição, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu, particularmente, aprendi muito aqui nessa entrevista. Podemos identificar vários contextos e vários eixos, né, de prevenção, de tratamento, de questões que a família deve se aprimorar, né, a escola deve se aprimorar, né, para o tratamento, para o acompanhamento dessa criança, que pode ter o uso prejudicial ou não. Né? E se ela não tem, vamos prevenir para que continue assim, para que não tenha. Né? Então, achei muito interessante a entrevista. Eu acho que vale ressaltar também os espaços, Flávia, hoje que os municípios e o Estado disponibiliza, né, que é a questão dos CAPs infanto-juvenil, né, o atendimento nesses municípios que existem hoje. É uma atenção especializada para essas causas, não só da questão da burocratização, mas toda a questão que perpassa ali o psicossocial, né, da infância. O vínculo também com as unidades de saúde é muito importante, está matriculado nas escolas de forma regular, né? E ter ali a família sobre essa questão do acompanhamento da criança. Eu acho que são dicas importantes aí, que são deixadas além de uma questão de um aprendizado que hoje você deixa aqui. Particularmente para mim, aprendi muito, viu? Que bom, fico feliz. Parabéns aí pelas suas iniciativas, aquilo que você já tem feito, já tem realizado. Creio que já tem feito a diferença e fará muita diferença dentro da nossa sociedade. E para finalizar, a gente sempre deixa ao nosso convidado um momento final, que ele deixa uma explicação, uma frase, aquilo que gostaria de dizer. E eu deixo você muito à vontade, tá? A casa é sua. Peço só para que você olhe para aquela câmera ali e dê um recadinho para quem está nos assistindo. Então, um dos valores de um guardião, a gente se posiciona como um influenciador para a adoção. E quando a gente fala sobre adoção, a gente às vezes tem só em mente a ideia, né, da gente tirar uma criança que está num abrigo, dar ela um registro, isso é adotar também. Mas adotar é para além disso. Adotar é você ser um reparador de brechas que foram deixadas por pais. Brechas parentais. Então, meu convite a você que está nos ouvindo é que você se coloque nessa posição social, familiar, às vezes na sua família, né, ou perto de você. Você é um professor de escola, né, alguém que trabalha numa comunidade religiosa. Você pode ser um reparador de brechas parentais, entrar em lugares que foram deixados em aberto e fazer diferença, né? Ocupando com vida, com coisas saudáveis, com propósito, dando a essas crianças e adolescentes a chance de serem tudo aquilo que elas podem ser. Esse é o meu recado para você e um grande abraço. É isso aí, o recado está dado. Flávia, se sinta sempre à vontade, tá, para estar voltando e retornando a esse programa. Eu acho que deixa aqui diversas questões para um bloco 2. Olha. Quem sabe vamos estar, né, vendo essas questões. Mas fico muito feliz com a sua presença aqui. Seja sempre muito bem-vinda e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, João. Eu que agradeço muito a iniciativa também. Quero dar os parabéns, né, desejar todo sucesso para os seus projetos, né, que você possa também ser esse instrumento que tem sido aí de maneira ampla nessa geração. Muito obrigado, Flávio. E agradeço a você que por mais essa audiência, e você que não está nos seguindo ainda, nos siga no Instagram, nos siga no YouTube, e fica por aqui mais um episódio do Mente Cuidada, um podcast sobre saúde mental. Muito obrigado.